Você sempre acaba esquecendo, às vezes, do orar e do vigiar, de prestar atenção nos seus pensamentos mesmo, né? E esse é o momento que a gente tira nessa correria do dia a dia para vir à casa espírita, ou seja, no momento do estudo, no momento da palestra, no momento de ajudar na obra do berço que essa casa tem, na cozinha, tá? São momentos que você concede a você mesmo para pensar as coisas de Jesus, né? Então, são momentos muito importantes e reconfortantes para nós mesmos, assim, porque nós somos os maiores beneficiados quando a gente fala do Evangelho de Jesus. Nós somos o primeiro e os maiores beneficiados. A gente aprende falando, a gente aprende estudando, a gente aprende observando e a gente aprende trabalhando na casa espírita, seja em qual área que você possa fazer algum tipo de trabalho. Essa noite, o Adolfo colocou como tema o capítulo 4, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a reencarnação. E eu olhando, estudando, relembrando alguns livros, eu trouxe aqui o livro da Esperança. E eu vou ler aqui para poder iniciar, tá? Sobre esse tema. Instituto de tratamento. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus, João 3,6. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Capítulo 4, 18. Atingindo o plano espiritual, depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos sinos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos melodias que irrompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e decepções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciado das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu por instituto de tratamento em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas culpas. Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso, no
seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção, conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados, no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Assim, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4 de hoje, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muitas pessoas têm dificuldade para compreender, né? Na época de Jesus, ainda os judeus, já acreditando na reencarnação, eles não compreendiam como, por exemplo, para nós espíritas e para muitas pessoas ainda no espiritismo, tem uma certa dificuldade ainda de aceitar, por incrível que pareça, a reencarnação, mas pode acontecer, tá? Então Jesus, ele caminhava com seus apóstolos de Cesárea para Filipe, né, que eram cidades, né, que a gente poderia buscar um contexto histórico, mas eu não vi necessidade, tá? E é perguntado, ele faz a seguinte pergunta: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Ou seja, seria uma pergunta nos dias de hoje, se Jesus estivesse caminhando, ele perguntava: o que o povo está falando de mim? Quem eles dizem que eu sou? Né? Em palavras bem simples, porque na verdade as palavras da Bíblia, que muita gente tem dificuldade de ler, entendeu? São palavras realmente rebuscadas, eruditas, né? De forma poética, de forma bonita, tá? Mas vamos colocar hoje, ele disse foi isso mesmo. O que é que o povo está falando que eu sou? E os discípulos dele falaram várias coisas. Disseram que ele era João Batista, é o que o povo estava dizendo, que ele poderia ser João Batista. O João Batista é aquele que foi degolado, e que tinha pouco tempo, não tinha muito tempo que ele tinha acontecido isso com ele, né? Disseram que ele podia ser Jeremias ou qualquer outro profeta, deixando claro nessa passagem que eles entendiam que então o homem podia reencarnar em outro corpo, tá? Daí, logo depois, Jesus também pergunta aos seus discípulos: e vocês aí, o que vocês acham que eu sou? Ele não disse essas palavras, mas nas palavras de hoje ele disse isso, tá? O que vocês acham que eu sou? Foi isso que ele perguntou. E quando ele pergunta, é Pedro, né? Simão Pedro que diz, né? Que ele é o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, diz exatamente assim, ó, que Pedro responde para ele, fala para ele: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz então para Pedro, né, que ele foi ali, digamos, intuído por Deus, né, porque ele falou uma verdade, tá? Que não é da carne, né? A carne procede da carne e o espírito do espírito. Então, que Cristo era o Filho de Deus vivo. Poderíamos assim, talvez, dizer que o Pedro teve ali uma intuição, né, muito forte para responder aquilo, porque na verdade, como a gente viu, quando a gente estuda o Evangelho, eles ainda não tinham essa noção, né, isso há mais de 2000 anos atrás, da reencarnação, por exemplo, que nós, como espíritas, podemos nos debruçar e estudar e saber exatamente o que ela é hoje. Mas a passagem em si deixa claro a existência, a comprovação da reencarnação. E daí, até Herodes questionou, tá, sobre o homem,
sobre Jesus. Jesus estava fazendo tanta coisa maravilhosa que ele ficou assim, inquieto, curioso, admirado, né? Ele queria saber, quem que é esse Jesus aí que o povo está falando que faz tanta coisa? Ele próprio queria saber dos feitos dele. E ele também fez essa pergunta numa determinada passagem, e a resposta foi aquela. Dizem que talvez ele seja João Batista, Jeremias ou qualquer outro profeta. Inclusive dizem que ele, no João Batista, o Herodes pergunta, mas João Batista, aquele que eu mandei cortar a cabeça, né, ele ainda confirma. Lembra-se disso, né, digamos assim. Pois bem, no início aqui do Evangelho, que traz essas passagens, aí ele vem discorrer em todo o capítulo 4 sobre a reencarnação. Dá para fazer, né, como eu disse que não é uma palestra, muitas e muitas conversas, muitas noites, muito tempo. Tanto é que a gente está aqui hoje para falar de reencarnação, para falar do Evangelho de Jesus, que está aí há mais de 2000 anos e a gente é convidado todo dia, entendeu? A pensar sobre a vida de Jesus. Que às vezes, igual eu disse, nessa correria você coloca ele distante. Se a gente for olhar para a gente mesmo, quantas vezes será que hoje eu me lembrei, né? Eu até me lembrei mais vezes, deixa eu contar, porque o dia que o Adolfo falou assim, não, você pode falar, agora mesmo estava comentando com a Janete, que é minha amiga, eu falei assim, olha, naquele dia, aí eu já fiquei envolvida, né? Porque eu tenho que prestar atenção, porque eu tenho que ler, porque eu tenho que estudar um pouquinho, né? Porque, na verdade, né, nós não somos detentor, assim, profundo, conhecedor do Espiritismo, né? Nós somos aprendizes. Mas essa posição de aprendiz dá pra gente, o que o aprendiz tem que ter? Boa vontade. Eu vejo isso em sala de aula com as crianças bem pequenas. Por incrível que pareça, tem aluninho bem pequeno que não tem boa vontade para aprender. Você tem que ir ali forçando, levantando um pouquinho, assim, quase que ameaçando ele, faz essa tarefa, a aula vai acabar, você tem que fazer, entendeu? O progresso dele às vezes é assim, paulatino. Enquanto tem uns que você faz a aula, ele se adianta dos outros, ele faz bem feito, ele faz mais rápido, né? Acontece isso. Com a gente também é assim. A gente precisa ali de uma motivação, né? A gente precisa se envolver com aquilo ali. Então, a partir daquele momento, que ele falou, pode falar, o tema é esse, a gente vai estudar um pouquinho, vai ler, vai prestar mais atenção. Mas, na verdade, essa seria a condição que todos nós deveríamos ter todos os dias. Mas o legal aqui da reencarnação é que ela dá suporte, né? O Espiritismo, a doutrina espírita, deu esse suporte, dá esse suporte para a gente, de pensar na vida futura, de pensar o que a gente faz hoje, que a gente vai levar, entendeu? Como bagagem, né? Já que a gente, como espírita, entende que a verdadeira vida é a vida espiritual. A gente repete por aí, nós estamos por aqui de passagem. Mas até que ponto a gente, realmente isso está colocado, entendeu? Dentro da gente, essa aprendizagem, ela realmente está aqui. Então lá, quando a gente está lá no mundo espiritual, antes de voltar para cá, a gente também evolui lá, a gente aprende, né? Vai para cursos, isso eu estou falando, digamos assim, para alguém que está disposto, que é aquele aluno que quer aprender, tá bom? Então ele vai para curso, ele aprende, ele não fica lá estacionado, tá? E quando ele aprende, ele aprendeu lá é o estágio, ele vai voltar para cá e aqui ele vai fazer a prova. E aí, o Espiritismo e a reencarnação vem nos dar essa possibilidade. A reencarnação é o freio. Como que é o freio? Freio quando eu penso que eu vou fazer algo errado, se eu tiver uma noção de reencarnação, se eu tiver uma noção de espiritismo, né, da doutrina espírita, a gente vai pensar, bom, mas peraí, isso que eu fiz hoje realmente tá legal? Foi legal? A gente vai pesar, a gente começa a estudar e adentrar o espiritismo, é a gente mesmo que se cobra, tanto que
fala que a doutrina espírita, e é certo, ela não tem nenhuma regra. Você pode isso, não pode aquilo, isso deve, isso não deve. É a nossa consciência, é o nosso estudo, é que você faz, você mesmo que vai se cobrar. Não, mas peraí. Então, quer dizer, a gente é perfeito? Não, nós estamos no caminho, mas é a doutrina espírita que nos dá essa chave, tá? Da reencarnação, né? Por exemplo, a gente pode trazer o exemplo dos filhos, né? Os filhos vêm para a gente, na maioria das vezes, com a reencarnação que é programada, né? É papel do pai e da mãe educar o filho. E mesmo assim, não tem uma receita pronta, não vai sair do jeito que a gente quer. Mas dentro da doutrina espírita, você pode, se você tem filhos pequenos, você pode trazer o seu filho para a evangelização, né? Agora a gente, claro, está no processo de pandemia, agora mesmo a gente visitou ali a sala da evangelização, mas você traz seu filho para a evangelização, você ensina em casa, né? Você dá para ele uma visão de mundo dentro da sua própria doutrina, que é de amor, de honestidade, de sinceridade. E aí eu gostaria, nesse pequeno parênteses aqui dos filhos, de contar uma pequena história para vocês. Eu li, eu posso até depois lembrar o livro, mas eu não me lembro agora no momento o livro não, tá? Mas era de um pai, de uma família que era espírita e tinha um filho. E como pais e como espíritas, eles estavam sempre ali desde criança, porque hoje a gente já sabe que o filho, a criança, ela já no útero, a mãe já começa a educar. E eles sempre ensinando para o filho as coisas certas, mas eles viam a tendência do filho, sempre mentir, pequenos furtos, e ele foi assim crescendo. E o pai sempre, e a mãe sempre ensinando, falando que aquilo não podia, que não estava certo. Tentaram de todos os meios para que colocasse ele na rota, né? Na rota do bem, na rota do evangelho. E até que um dia o pai teve assim uma ideia, né, para não desistir, porque a mãe, como é que a gente faz? Nós estamos perdendo esse menino, né? E ele tem uma ideia de que numa parede ele ia pregar lá uma régua e falou para o filho, chamou, ó, a partir de hoje eu vou pregar aqui e cada coisa que você fizer errado eu vou colocar aqui no prego. Mas o dia que ele falou isso para o filho já ali por volta, né, dos 12 anos, entendeu? Que são fases muito difíceis, 12, 15, 16 anos, cada vez é mais difícil. São momentos em que o espírito começa a se mostrar o que realmente ele é. Por isso a importância da educação do filho lá desde o útero. Porque aí ele vai começar a mostrar o que ele é. Mesmo que você ensinou tudo certinho, mas ele começa a se mostrar. E aí assim ele fez. Foi enchendo de prego, foi enchendo de prego, foi enchendo de prego. Cada coisa errada que ele fazia, ele ia lá e batia um prego. Até que um determinado dia, o filho resolveu olhar para aquilo lá e falou assim, pai, mas isso aí é tudo que eu já fiz de errado, caí nesses pregos, esse tanto de prego, eu já quase não tinha mais espaço para tanto prego que estava lá. E o rapazinho perguntou para o pai, falou, pois é, meu filho, pai, mas e agora? O que eu faço com isso aí? Como é que desmancha isso aí? E o pai, muito sabiamente, dá para ele também outra possibilidade. Ó, meu filho, se você resolver mudar, você já conhece os princípios da doutrina, você sabe que o que você está fazendo vai te acarretar sérios prejuízos. Fala aquelas coisas que todo pai faz, né? Mas a partir de hoje, se você começar a fazer as coisas aí certinho, a gente vai tirando um prego. E aí o rapazinho começou a se modificar depois dessa conversa com o pai, participou da campanha Alto de Souza, participou da mocidade, sabe? Atravessou alguém na rua e sempre o pai exaltando e comentando, toda vez ia lá, tirava um prego, entendeu? Até que em um determinado momento, ele já com 30 anos, já estava lá, tirou os pregos tudo, mas ele olhou para o pai e falou, pai, mas como que ficou essa parede ali, né? Onde ele não matava, onde ele tinha prego para colocar todos os pregos, ficou tudo assim, furadinho, parecendo um ralo grosso, de tão furado que ficou, né? Pai, mas olha aí como é que ficou, como é que a gente vai resolver esse problema? E aí o pai falou assim, não, meu filho, mas aí agora
Você já fez muito, agora só em outra vida. Então assim somos nós, né? Às vezes a gente está cheio de pela vida fora, porque quem é que não errou? Quem quando jovem não tomou decisões que prejudicou a alguém, ou prejudicou principalmente a nós mesmos? Quem é que não fez, né? Tomou atitudes intempestivas. Então a gente também tem muito prego. E a gente consegue ir tirando os preguinhos, mas nós estamos aí cheios desse buraquinho, desse ralo também. Então a reencarnação nos permite isso. É voltar lá, fazer o estágio, né? E vir aqui para a prova. Porque a gente sabe que o nosso planeta é de expiação e prova. Mas a doutrina espírita convida, mostra para a gente, olha aí, olha que fácil. Não é tão difícil. A doutrina espírita, se fosse, né, o caso, porque a gente compreende assim, que às vezes não é tão possível no sentido exatamente do ser humano ainda ser tão arraigado, tão egoísta, mas se as pessoas, se todos já compreendessem, né, que picuinhas, né, que ficar com raiva do outro, que colocar problemas onde não tem, ficar tão preocupado com o dinheiro, com o ter, e entendêssemos que a gente está aqui de passagem e que nós não vamos levar nada, né, a não ser nosso aprendizado, já estaríamos todos bem melhor. Mas mesmo que isso não é possível, mas mesmo o espírita, que às vezes não se sente tão preparado, ou para falar da encarnação, entendeu? Ou para falar mesmo de Jesus segundo o Evangelho espírita, né? Mas ele tem condições de fazer, não precisamos mais nos envergonhar disso, nós podemos fazer isso. E é papel do espírita, como diz Emmanuel, a melhor coisa que se pode fazer, o espírita pode fazer pelo espiritismo, é a sua divulgação. E divulgar não é propaganda. Divulgar não é importunar alguém, não é fazer com que o outro pense como eu penso, mas aparecem as oportunidades de divulgar a doutrina espírita. De repente, consolar alguém porque um filho partiu. De repente, usar a sua palavra, né? Porque a gente fala a caridade, segundo o Espiritismo, né? A caridade, ela pode ser a caridade moral, a caridade da palavra. Não se fala só em caridade no Espiritismo da cesta básica. A caridade do sorriso, a caridade da palavra, a caridade de ouvir alguém, a caridade de silenciar. Quando alguém nos importuna ao ponto de, poxa, mas ele não pensa igual eu penso, ele está me perturbando, ele está me chateando, porque eu não consigo, eu tenho que ir lá e fazer um enfrentamento, porque ele não pensa igual eu penso. E quando a gente fala isso, e somos todos nós, eu acredito que não tenha ninguém aqui diferente que não tenha passado por algum problema desse tipo. Chega lá, você fala, poxa, não devia ter falado, por que eu falei? Me arrependi. Poderia ter. Você se vê, você olha assim, ó, você lê, estuda, você já sabe o que é a reencarnação, você já sabe que você tem o compromisso de ser diferente, você sabe que você tem o compromisso de fazer a sua reforma íntima, mas você é pego. Você é pego nesse momento em que você deixa transparecer a sua cólera, você deixa transparecer o seu egoísmo, você deixa transparecer que você é que sabe tudo, você deixa transparecer que você é melhor que o outro. E onde que acontece isso? É aqui, tá? É na hora que a gente está aplicando, é aqui na vida, é aqui na escola que é esse planeta. E aí a gente pode pensar assim, muitas vezes eu pensei e penso, muitas vezes eu penso assim, gente, mas eu não tenho condição de falar isso, quem sou eu, né, para falar isso, porque eu sou tão errada, eu mesmo sou uma pessoa intempestiva, eu não sei falar assim, igual alguns espíritos fazem prece, meu Deus, porque vocês, eu não tenho essa calma. Pensa numa pessoa que é assim, um trator,
Quando vai falar com alguém assim, é eu. Entendeu? Então eu não tenho. E tenho certeza que tem muita gente que é assim. Tem gente que é tão doce na fala, né? Tão maravilhoso na fala. Eu sinto até uma inveja. Não existe esse negócio de inveja do bem, não existe não. Tem uma inveja mesmo. Quando eu vejo uma colega lá, gente, mas olha a calma que ela tem, a paciência que ela tem. A primeira coisa que olha aqui em mim, assim, as veias do pescoço, já fica assim, né? Porque quando eu falo, eu sou assim, entendeu? Eu sou apaixonada, eu quero defender a minha ideia. Tive que, como todos nós, calar muito, aprender, engolir sapo, como o pessoal fala aí, né? E graças a Deus eu conheci a doutrina espírita. Às vezes eu olho assim tão tardiamente, por que eu não fui antes? Eu era tão rebelde, desde bem pequena, tão questionadora, desde bem pequena. Por que eu não conhecia essa doutrina antes? Para ver se eu conseguia ser uma pessoa melhor, mas ainda bem que eu a conheci. Mesmo que eu pensando que foi assim, tardiamente. Mas não foi tardiamente, certamente foi no tempo certo, no tempo de Deus, né? Que eu conheci, quando eu era pequena, eu fui com a minha mãe mesmo no candomblé, na Umbanda, eu não gostava. Eu me lembro que eu conheci uma senhora espírita lá de Brasília, eu já tinha antipatia dela, porque eu já associava ela ao candomblé e à Umbanda. E aí eu tive que aprender, né? Que também o candomblé e a Umbanda, ou tem mais de quantas religiões? No momento eu não me lembro, mas existem milhares de religiões no nosso planeta. Como existem milhares de pessoas que não têm nenhuma religião. E que são pessoas maravilhosas, porque quando a gente chegar lá do outro lado, a gente que acredita e tem certeza da continuidade da vida, da verdadeira vida, quando a gente chegar lá, quem vai perguntar para a gente que religião que a gente teve? Não vai estar lá uma plaquinha, nem com o seu título, né? Que você tem da universidade, ou sei lá, da sua casa. Não vai ter nenhum título. Mas também não vai te perguntar que religião você tinha. Não. Provavelmente você vai para grupos afins, mas não necessariamente vai ser perguntado isso para você. Então, graças a Deus, nós estamos num momento privilegiado, né? Como o Alan fez a prece, falando dos momentos conturbados que a gente vive, nós estamos num momento privilegiado. Apesar de estar num momento, nós sabemos, de transição, que também é um momento muito difícil, né, de transição, porque a transição, ela nem está, não está tudo pronto, está por fazer, está ali no meio, né, do caminho. Então são momentos que a gente vê essas coisas horríveis acontecendo, né, de coisas, assassínios, guerras, má intenções, coisas que se a gente fosse prender aos noticiários, nos prendemos aqui, a gente fica meio maluco. Mas dentro desse caos aí, tem Jesus, o governador desse planeta. Tem Jesus, nós não estamos à deriva. Então, nós estamos num momento privilegiado. O momento de vir aqui, tirar um pouquinho aqui do nosso tempo para pensar sobre o Evangelho de Jesus, é um privilégio. Esse momento é um privilégio, porque a gente vai dormir. Eu mesma não sou uma pessoa assim de muita oração, não. Mas aí quando eu vou dormir, eu lembro, nossa, eu esqueci. Aí eu penso, oh, meu Deus, protege a minha noite de sono. Me leva para um lugar de estudo, para onde eu posso. Vem aquele momento, né, que a gente pensa, às vezes a gente vai criando hábitos. Eu não assisto televisão há muito tempo, eu já nunca gostei muito, então eu não assisto. Mas eu escuto uma coisa muito bacana quando a gente fala de divulgação, que é a Rádio Web Fraternidade. Ela fica ali no meu celular, tá? Colocadinha ali, eu vou deitar, tem os programas, tem os horários, geralmente eu durmo mais tarde, às vezes durmo um pouco. Agora mesmo eu ouvi pessoas que criticam muito as redes sociais, são maravilhosas, entendeu? É você que vai escolher o que você vai assistir, o que você vai ouvir, é você que faz essa escolha. Tem gente que odeia o Facebook, né?
E eu sempre falo assim para as pessoas, ó, gente, Facebook é igual antigamente. As donas de casa iam para a porta e cada uma contava uma coisa. Entendeu? Agora, quais eram as conversas que tinha ali? Será que só tinha conversa infrutífera? Não, de repente, tinha muito ensinamento. De repente, uma chorava no ombro da outra, uma dava um conselho para a outra. Então, também é assim o Facebook. Tem coisa boa lá. Se tem coisa que é ruim, que você não quer, você não curte, você não olha, você também não precisa comentar, não precisa se colocar no mesmo nível de xingamento, que geralmente as pessoas fazem, entendeu? Então, as redes sociais são maravilhosas. A web fraternidade é uma coisa, e tem muitas outras coisas, tá? Rede Boa Nova, Espiritismo Net, de todos eu vejo um pouquinho. Eu não consigo mais nem ligar o rádio do carro, eu estou muito rebelde, porque eu escuto a web fraternidade. Tá? Tentando buscar, principalmente nesses tempos de pandemia, um alimento espiritual. Que a gente precisa, às vezes a gente está longe do amigo, às vezes a gente não quer falar, às vezes a gente não tem para quem falar. Então, olha que privilégio o Espiritismo, olha que privilégio a gente poder voltar aqui hoje, poder contribuir, poder trabalhar aqui. Então, nesse capítulo, que eu não olhei nem as horas ali, quanto tempo falta, neste capítulo, quando ele fala de nascer de novo, e ele fala do reino de Deus, né? Como é que a gente vai conquistar esse reino de Deus? Parece assim uma palavra assim, o reino de Deus, bom, não é para mim, parece que é tão assim importante o reino de Deus, quem sou eu, né? Mas o reino de Deus não está lá especificamente longe, nem aqui. O reino de Deus está quando a gente alcançar essa plenitude, o amor, a vontade de fazer o bem, a vontade de fazer caridade, a vontade de olhar para o irmão. E aí a gente volta a repetir. O Espiritismo é tão bacana que ele não fala que você tem que fazer isso amanhã, não. Bom, amanhã eu vou sair daqui e você é essa pessoa diferente que fez a completa reforma íntima, que segue o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz tudo como tem que ser feito. Porque se fosse assim, há mais de 2000 anos atrás já tinha lá os 10 mandamentos. E o que tem lá nos 10 mandamentos? Não é? Muitas coisas que a gente não consegue fazer. Mas o Espiritismo nos possibilita a pensar essas possibilidades, a pensar que a gente tem que retornar. E o que a gente vai levar nessa bagagem, nesse retorno? E a gente vai aprender isso convivendo com os outros. É na convivência, não dá para a gente falar assim, quer saber? Eu já falei isso, hein? Eu queria ir para um lugar bem longe e ficar sozinha. Sem ninguém, porque aí eu não ia passar raiva. Não dá. Porque aí eu ia estacionar, não ia aprender, a gente aprende na convivência com o outro. Não dá para fazer isso. Não dá para falar assim, eu vou morar sozinha e não vou precisar de ninguém. Nem se eu tiver todo o dinheiro do mundo, ainda assim eu preciso de pessoas. Né? Porque eu vou ter que pagar ali para que as pessoas façam algo para mim. Então, ainda assim, eu vou precisar. Então, o Espiritismo, Deus é tão legal com a gente, que ele cobra da gente, que veio lá, como eu falei das crianças, a criança, a carne, né, veio da carne, quer dizer, o homem, ele deu a condição biológica para que nasça uma criança, um homem, uma mulher, e hoje tem outras formas, né, de nascimento, mas precisa disso. Agora, o Espírito, não. O Espírito, quando fala só para onde quer, é porque o Espírito, ele já tem quanto tempo, quantas vidas. Tá? Ou seja, nós somos uma pessoa, mas, digamos assim, com muitas histórias, muitas vidas. E nisso aí, o quanto nós já erramos e o quanto nós caminhamos. Tá? Se a gente reclama hoje do mundo, por exemplo, que tem essas atrocidades todas, se a gente voltar bem atrás, quando a criança não merecia nenhuma piedade, a forma como ela era tratada, os animais, né? Os escravos, seja ele os escravos de Roma, seja ele o negro que foi escravizado em muitos lugares, não merecia nenhuma consideração, nenhuma piedade, nenhum título de pelo menos ser humano. Nós já caminhamos muito.
Falta muito para caminhar? Falta muito para caminhar. Porque a gente não pode ficar murmurando e só se lamentando e não enxergar nada de bom. Não ver nada de bom. Eu fiquei muito contente de vir nessa casa no domingo. Ajudei só um pouquinho, porque eu podia só um pouquinho. Mas eu fiquei contente de ver todo mundo reunido e fazendo uma comida que vai beneficiar alguém. Entendeu? Quer dizer, você doou o seu tempo, você doou a sua boa vontade, fez aquilo de boa vontade. É muito bacana. Tá? E isso fazer sentido para a gente. Isso fazer sentido. Então, Deus é tão maravilhoso que, além de permitir essas várias vidas, essas cobranças, elas vêm devagarzinho, né? Conta-gotas. Não vai cobrar tudo da gente, tudo que a gente deve de uma vez, não. É em conta-gotas. Né? A gente sabe que conta-gotas fica bem devagarzinho. Então, é assim que a gente é cobrado. Porque se a gente fosse cobrado totalmente, nós nem conseguiríamos, nem aguentaríamos. Essas cobranças vêm de pouco a pouco. Então, o reino de Deus que é falado aqui, é esse reino. Quando a gente está aí, andando, correndo, atrás dele, buscando, errando, levantando, caindo, levanta de novo, mas busca. Trabalhar no bem, pensar no bem do outro, se condoer, se colocar no lugar do outro. Então, o reino de Deus é isso, é essa plenitude, esse amor. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela paciência.